Na meiose, nós vamos ter uma célula 2N, e só acontece agora com 2N. N não acontece, tá? Só com célula 2N. Essa célula 2N, ela vai gerar duas células N imaturas que não estão prontas. Mas e professor, se parar, ele não para. Né? Mas e se parar? Não para. Mas e se separar? O indivíduo morre, então, pronto. Tá? Então, uma célula 2N vai formar duas células N imaturas que depois de um certo tempo vão se dividir de novo, formando no final 4 células filhas com metade do número de cromossomos da célula mãe. Então, se aqui ó, eu tivesse 46, perdi o mouse aqui, legal. Aqui. Se eu tivesse aqui 46 cromossomos, no final eu ficaria com 4 células com 23 cromossomos, cada uma. Então, se eu tivesse 46 aqui, aqui embaixo eu ficaria com 4 células com metade do número de cromossomos. Tranquilo? Como eu falei para vocês, a meiose é toda essa divisão aqui, que vai daqui até aqui. Ela não tem como, né, sobreviver aqui. Tá? As células, os óvulos da mulher, eles podem permanecer aqui, ó, tá? Permanecer aqui até ela entrar na adolescência. Mas depois eles vão terminar de fazer divisão. E aí elas estão prontas para trabalhar. Antes, elas estão imaturas. Elas não conseguem fazer nada, né, na primeira divisão. Tanto que os cientistas, inclusive, deram um nome a essa divisão. Né? A primeira divisão aqui, em que uma célula 2N vai formar duas células N, é chamada de reducional. Por que reducional? Porque ela reduz pela metade o número de cromossomos. Reduziu. Na segunda divisão, a gente chama de equacional, porque ela tinha 23, e ela forma duas células também com 23. Então, não reduziu, e aí a gente chama de equacional. Tá? Equacional. Agora, olha o conceito que eu falei para vocês. Na primeira divisão reducional, o que acontece? A separação dos homólogos. Lembram daqueles cromossomozinhos que estavam, né, pareados, juntos? Separação dos cromossomos homólogos. E só depois da separação dos cromossomos homólogos é que as cromátides vão se dividir. Pronto, já não entendi. Então, vamos lá, ó, bem simplesinho. Aqui, ó, você tinha os cromossomos homólogos. Então, eu vou fazer aqui o desenho de um homólogo. Tá? Vou fazer um risquinho aqui, que é o estreitamento, e a outra partezinha dele aqui. E aí você tinha um outro homólogo lá também. Ó, e um estreitozinho aqui e aqui, o outro homólogo. Tá? Nessa primeira fase, os homólogos foram separados. Nessa segunda fase, cada homólogo que você tinha aqui, ó, ele duplica as perninhas. Então, ao invés de ficar assim, ó, sequinho, ele vai ter uma outra perninha para cá, uma outra perninha para cá. E aí, veja, vai haver a divisão das perninhas aqui. Então, agora, aqueles cromossomos em forma de X vão se separar. Tá? Então, isso aqui chama-se divisão das cromátides irmãs, que é um outro conceito que nós já tínhamos visto lá atrás. Então, para entender isso, ó, você tinha que ter aqueles conceitos. Ó. Primeira, separação dos homólogos, por isso eu falei para vocês, né, daquele conceito. Tá, ó, separação dos homólogos, e agora divisão das cromátides. Então, quem estava lá, viu aquele conceito, sabe o que é um cromossomo homólogo e sabe o que são as cromátides irmãs. E aí entende essa partezinha da divisão. Tranquilo? E a partir de agora, a gente começa a ver a divisão em si, o que vai acontecer. Vai aparecer aqui uma coisinha que não apareceu lá na primeira vez que eu falei para vocês, da divisão celular, que é uma subdivisão da primeira fase, mas não esquente a cabeça. Ó. Então, veja, as fases da divisão celular constituem a seguinte. Primeiro, intérfase. Na intérfase é o período em que uma célula não está se dividindo.
é o período em que aquela célula ela está trabalhando, digamos, né? Ela está cumprindo a sua função como célula. Ela não está pensando em se dividir ainda, ela está lá, trabalhando. Aí essa célula, depois de um certo tempo, vai iniciar a divisão celular de meiose. Estamos falando da meiose. E aí ela vai passar por duas fases. Primeiro, a divisão reducional, a gente viu no desenho ali atrás, ó. Reducional, essa partezinha aqui, né? Que vai daqui para cá, reducional, é essa aqui, tá? E a equacional, que vai daqui para cá, certo? Então, olha ali, de novo. Reducional, ou também conhecida como meiose 1, e ela é simbolizada por um R, tá? Reducional. E aí você tem uma divisão equacional, ou meiose 2, E, abreviado, equacional. As duas vão passar pelo mesmo nome de fase, só que elas são diferentes. Mas, ó, né, a primeira divisão, a célula vai passar por prófase, metáfase, anáfase, telófase. Aí na outra vai passar por prófase, metáfase, anáfase, telófase. Para a gente diferenciar o que acontece na reducional do que acontece na equacional, a gente põe o número 1 na frente, né? Ó, meiose 1. Então, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Tá? Então, tudo que tiver 2 acontece na equacional. E tudo que tiver 1 acontece na reducional. Tranquilinho? Já tínhamos visto isso também. Vamos para frente um pouquinho. Essa parte que eu falei para vocês que não tinha sido falada. Tá? Na prófase 1, é a única fase em que nós vamos ter uma subdivisão dentro dela. A primeira fase, a prófase, ela é dividida em leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Ou como, quando eu aprendi, leptoteno, zigoteno, paquíteno, diploteno, diacinese. Tá? Na minha época não tinha um acentozinho. Essas fases aqui, essas 5 fasezinhas que vocês estão vendo aqui, ela acontece, né, como uma subdivisão dessa aqui. Tá? Mas para nós, isso aqui, gente, o mais importante que tem é vocês lembrar que é na prófase 1, na primeira fase da divisão celular, e aí se alguém aprofundar um pouquinho mais, você vai dizer assim, lá no diplóteno é que vai ocorrer o crossing over. Lembram do crossing over? Crossing over ou permutação, que nós tínhamos falado lá. Isso aqui, nós vamos ter uma aula de genética lá na frente, que vocês vão ter que calcular a porcentagem de crossing over que uma célula faz. E é bem facinho, tá? Né? Parece difícil, né? Mas como a gente trabalha só com 2 ou 3 genes a cada vez, é muito fácil. Para um cientista, isso é bem complicado. Então, ó, é no diplóteno da prófase 1 que vai ocorrer aquele fenômeno que a gente conhecia com o nome de crossing over. Pedacinhos de um cromossomo homólogo vai passar para o outro. Tá? Então vai haver o quê? Vai haver uma troca de genes entre um cromossomo e outro. Tá? Mostrando ou lembrando para vocês que é na prófase que acontece alguns fenômenos da divisão celular. Tá? Então, ó, tudo isso aqui está acontecendo na prófase. Tá? Então, veja o que acontece. Os centríolos lá, ó, se duplicaram, os centríolos estão migrando para cada polo da célula, enquanto isso os cromossomos dentro estão se espiralizando, ficando cada vez mais compacto. Né? Tanto que a gente chamava aqui de cromátide, e quando estava se espiralizando mais, de cromossomo. Aí, veja, eles já estão completamente espiralizados. E aí, pertinho um do outro, né, o que vai acontecer? Forma-se lá o quiasmazinho, que é a ligação, a cola, e troca um pedacinho da perninha. Tá? Tanto que aqui vocês estão vendo, ó, eles estão trocando, um pedacinho do pretinho está vindo para o cinza, um pedacinho do cinza está vindo para o pretinho, tanto embaixo quanto em cima. Aqui, ó, o salmão está trocando um pedacinho com o vermelho, e o vermelho está trocando um pedacinho com o salmão. Né? Pedacinho ali, ó, de cromossomos. Mas ali tem muita informação. E nessas informações, né, quando a gente fizer isso, aqui vocês têm um desenho, né, do que está acontecendo, ó, parece que está se abraçando em cima e passando o pé embaixo, né? E o que acontece? Ó, cada um fica com um pedacinho do outro. Isso é o resultado da permutação.
Ao invés de nós termos só dois cromossomos, cromossomo vermelho e cromossomo verde, no final do crossover nós vamos ter cromossomo vermelho, ponta verde, cromossomo vermelho, ponta verde em cima. Cromossomo verde, ponta vermelha em cima, cromossomo verde, ponta vermelha embaixo. Então, nós aumentamos a diversidade dos cromossomos. E isso, para a natureza, é muito importante, porque você faz uma diversidade de seres maiores. Veja, ao invés de ser assim, ou assim, vermelho ou verde, você agora vai ter vermelho, vermelho com verde, verde com vermelho, né, e verde com vermelho. Para a natureza, isso é muito bom. Por quê? Porque se der algum problema, em 4, as chances de um deles não ter esse problema é maior do que em 2. Então, as chances de sobrevivência dos seres aumentou devido ao crossover. Tá? Aqui, de novo, mais uma vez, né, o crossover já aconteceu, e agora o que acontece? Os cromossomos, né, já na segunda parte da divisão, né, então lá prometeu, prófase, metáfase, agora metáfase, né? O que você está vendo? Os centríolos já estão no finalzinho e eles já estão puxando os cromossomos para o ladinho. Mas os cromossomos estão duplicados, tá vendo? Tem as suas cromátides irmãs. E ele puxa o cromossomo com as cromátides irmãs para os ladinhos. Então, isso vai acontecer na metáfase 1. Na prófase, cromossomo, metáfase. Eles estão sendo encaixados na fibra do fuso. Então, veja, as fibras do fuso vêm aqui e pescam os cromossomos. E eles estão todos pareadinhos no meio da célula, bem no centro da célula ali. Tá? Aí entra a anáfase 1. A anáfase, os centríolos começam a recolher as cordinhas, e quando eles recolhem as cordinhas, os cromossomos começam a se deslocar para os polos das células, para cá, e está sendo puxado para lá. Tá? Então, metade dos cromossomos está sendo puxado para cá, e metade dos cromossomos está sendo puxado para lá. Tá certo? Tranquilo? E aí o que acontece? Aí forma-se ligeiramente um núcleozinho da célula e a célula se divide. Dividiu. Então nós formamos o quê? Formamos 2 células com metade do número de cromossomos dentro dela, porque eles foram separadinhos. Tranquilinho? Belezinha isso? Então vamos lá. Aqui dividiu, mas aí é a primeira parte da meiose. Aí nós vamos para uma segunda parte da meiose, que novamente os centríolos se duplicam, tá? Duplicou os centríolos aqui, as fibrazinhas do fuso aqui começam a acontecer na prófase, tá? Os cromossomos que estavam levemente desespiralizados começam a ser espiralizados de novo, tá? E você entra na metáfase 2. Na metáfase 2, os cromossomos de novo estão no meio da célula, as cordinhas dos centríolos ligaram os cromossomos pelos centríolos, pelos trômeros, tá? Os centríolos se ligaram pelos centrômeros, só que agora, veja, eles estão duplicados e na anáfase 2, ao invés de levar aquele cromossomo duplicadinho para a ponta, ele rasga o cromossomo no meio e vai levar um cromossomo homólogo para um lado e um outro parzinho, né, de cromátides irmãs aqui, irmã, para o outro lado. Houve o rompimento das cromátides irmãs. E aí eles estão indo, cada um para o ladinho lá da célula. Tá? E aí vem o final. No final, aquela célula agora vai formar 4 célulazinhas, né? Cada um com metade do número de cromossomos. Mas isso que eu falei para vocês, esse resumo, ele foi dado os nomes pelo homem, porque as coisas acontecem de uma vez só. Então, eles não ficam esperando, né, para que aconteça. Isso vai acontecer, né, naturalmente, tá? Se o nosso filmezinho aqui engatilhar, coisas não engatilha, vamos ver se vai engatilhar. Para você ver isso acontecendo de uma vez só, né? Então, você vai ver ali o que nós falamos que vai acontecer na meiose. Então, você tem lá, célula, os centríolos lá em cima. Núcleo,
Ó, os cromossomos ali. But as the DNA condenses, each chromosome finds its homologous counterpart. Ó, já estão ali, ó, os homólogos já estão pareados, tá vendo? Vai se encontrar. Vai ocorrer o crossing over aqui, ó. Quando o crossing over aconteça, o núcleo está se desmanchando, né? Trocando as perninhas lá, tá vendo? Aconteceu o crossing over. Aí, ó, eles estão presos aqui, né, na placa equatorial, aqui, bem aqui no meio. Ó, as fibras do fuso já grudaram neles. Eles vão ser puxados. Ó. Puxaram os cromossomos para o ladinho lá. Tá? A célula vem e se fecha. Ó, duplicados. Certo, já estamos na segunda fase da divisão da meiose. Separou de novo, ó. Formou um núcleozinho. The reproductive cells called gametes. No meu coração varonil, até a tarde, né? E espero vocês aí à tarde para a gente continuar com os conceitozinhos. Beleza? Tchau e benção. Vão dando tchauzinho e até, moçadinha do meu coração varonil.